Nós estamos nessa longa jornada de expor todo o livro de Samuel, o primeiro e o segundo. Nós estamos aqui no capítulo 15. O pastor Tiago, na semana passada, foi até o versículo 6 do capítulo 15, mas a gente vai retomar a partir do primeiro e vamos meditar em todo o capítulo 15 de 2 Samuel. Irmãos, lembrando que esse livro ele é maravilhoso porque ele nos fala sobre o reino de Deus, tipificado, e antecipado aqui em Israel no Antigo Testamento, e é um reino que aponta para o reino definitivo que Cristo Jesus já inaugurou na ocasião da sua primeira vinda, que ele está estendendo até a sua segunda vinda e que ele vai consumar, ele vai completar aquilo que ele já começou a fazer quando ele voltar por uma segunda vez. Então o livro de Samuel é essa sombra, é esse tipo, essa seta está antecipando em figuras e em muitos eventos aqui o que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Ele é nosso rei, ele domina sobre cada um de nós em graça, misericórdia e salvação. E aqui nós temos o filho de Davi, Absalão, tentando aqui tomar o reino de Davi. E Davi, ele começa um processo de restauração. Lembre que Davi está pior do que Saul nessa altura aqui de 2 Samuel. Davi, ele peca com Betseba, ele permite Amnon ter com a sua irmã Tamar, ele propicia todo quanto tipo de pecado, ele está numa espécie de anuviamento, ele está meio sem saber o que fazer, está meio confuso, perdido, e um pecado atrás do outro vão caracterizar a vida do rei Davi nessa altura. Mas a partir do momento dessa rebelião de Absalão, Davi ele tem alguns estalos, alguns insights da graça de Deus para começar a acordá-lo. Ele toma algumas atitudes que vão apontar para Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura então de 2 Samuel capítulo 15, o capítulo todo, até o verso 37. E depois da leitura ele dizer essa palavra do Senhor, todos que creem nisso respondam com amém. E nós vamos orar mais uma vez. Uma última coisa, irmãos, esse texto ele tem 3 parágrafos, e aí cada parágrafo vai ser um ponto do sermão, só que ele não é um texto linear, como todo o Antigo Testamento não o é. Ele é um texto escrito em quiasmo, Se você está há mais tempo na nossa igreja, você sabe que quiasmo é aquela forma de escrever judaica, que a primeira parte do texto é ali com a segunda, com a última, a segunda parte com a penúltima, e assim por diante, que você tem o centro do texto. Então o autor de Samuel aqui está construindo esse texto desse paralelismo invertido para nós nos comunicar aí tanto a rebeldia de Absalão quanto as coisas que Davi proporciona e providencia aqui. Então vamos lá, capítulo 15, verso 1, 2 Samuel, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e uma escolta de 50 homens. E Absalão se levanta cedo e parava à entrada da porta, e sempre que alguém tinha uma causa perante para o rei julgar, Absalão chamava e dizia: de que cidade tu és? E ele respondia: o teu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, mas não há quem te ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera eu ser constituído juiz na terra. Qualquer um que tivesse uma causa ou questão e a trouxesse a mim, eu lhes faria justiça. E também quando alguém se chegava a ele para prestar reverência, ele estendia a mão e pegava nele e o beijava. Assim Absalão fazia com todo israelita que vinha ao rei pedir justiça. E desse modo Absalão conquistou o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando eu morava em Jesur, na Síria, o teu servo fez o seguinte voto: se o Senhor de fato me fizer voltar a Jerusalém, cultuarei o Senhor. Então o rei lhe disse: vai em paz. E ele se levantou e foi para Hebrom. Porém Absalão enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, proclamai: Absalão reina em Hebrom. E foram com Absalão 200 homens de Jerusalém que haviam sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele propósito.
Enquanto Absalão oferecia os seus sacrifícios, também mandou trazer Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi, da cidade de Siló. E desse modo a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais a parcela do povo que apoiava Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração do povo de Israel está com Absalão. E com isso Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, ou então não poderemos escapar de Absalão. Fugi depressa para que não nos alcance e de repente traga a nossa ruína e massacre o povo da cidade ao fio da espada. Então os servos do rei disseram: os teus servos estão em prontidão para tudo quanto o rei nosso Senhor determinar. Assim o rei saiu com todos os de sua casa, mas deixou 10 concubinas cuidando do palácio. O rei saiu com todo o povo e pararam na última casa. E todos os seus servos acompanhavam, todos os quereteus, os peleteus, os 600 de Deus, os que seguiam de Gate, e também acompanhavam o rei. O rei disse a Itai, o giteu: por que queres ir conosco também? Volta e fica com o novo rei, porque és estrangeiro e exilado. Você chegou ontem. Como eu poderia te levar hoje para nos acompanhar, quando nem eu sei para onde vou? Volta e leva contigo teus irmãos, e a misericórdia e a fidelidade estejam contigo. Mas Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, para onde quer que o rei, meu senhor, vá, seja para a morte, seja para a vida, aí irá também o teu servo. Então Davi disse a Itai: então acompanha-nos. Assim Itai o giteu o acompanhou juntamente com os seus homens e todos os pequeninos que estavam com ele. Enquanto as tropas passavam, todo o povo da terra chorava bem alto. Então o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o exército caminhava na direção do deserto. E Abiatar chegou a Zadok, e também acompanhava de todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leva a arca de Deus de volta à cidade, pois se o Senhor se agradar de mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca da sua habitação. Mas se ele disser: não tenho prazer em ti, estou aqui para que me faça o que bem lhe parecer. O rei disse ao sacerdote Zadok: por acaso não és vidente? Volta para a cidade em paz, e contigo também os 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Atenção, ficarei aguardando nos desfiladeiros do deserto, até receber notícia de vós. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e permaneceram ali. Verso 30. Mas Davi subiu chorando pela encosta do Monte das Oliveiras, tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Todo o povo que ia com ele também tinha a cabeça coberta e subiam chorando sem cessar. E disseram a Davi: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Então Davi orou: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. E quando Davi chegou ao topo do monte onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio a encontrar-se com ele, com roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Davi disse: se quiseres passar para o meu lado, serás um peso a mais. Mas se voltares para a cidade, disseres a Absalão: ó rei, eu serei teu servo, assim como antes servi teu pai, agora te servirei, então tu me ajudarás a frustrar os planos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estão contigo, portanto contarás a ele tudo o que ouvires do palácio do rei. Também ali com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por intermédio deles me avisareis de tudo o que ouvires. Uzai, amigo de Davi, voltou para a cidade quando Absalão entrava em Jerusalém. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso bom Deus, te bendizemos e exaltamos a tua glória e o teu nome que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele nós vemos a tua plenitude, graça sobre graça, graça e verdade sobre cada um de nós, através da mediação do nosso único mediador, Cristo Jesus. E que teu Espírito, que foi enviado a nós pelo Cristo exaltado e que habita em nós e que nos transforma à imagem do seu Filho, ó Pai, venha nos encher com a sua palavra nesta manhã e venha, Senhor, a nos transformar e a nos
mostrar cada vez mais e mais a grandeza e a beleza e a glória do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Que o nome dele e ele somente seja exaltado. Que todos nós sejamos humilhados debaixo da sua poderosa mão, debaixo da sua palavra, e que o que venha a surgir disso seja apenas a imagem de Cristo Jesus em nossas vidas. E assim o Senhor receberá a glória de cada um de nós e de todos nós como igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu fiquei muito frustrado comigo mesmo, mais uma vez. A vida cristã é um cotidiano de autofrustrações, né? Porque por causa do meu nome, né? O meu nome eu sempre soube que significava protetor, ou aquele que protege, qualquer besteira assim, né? Não é como tem os bíblicos que não tem significado, mas eu não sabia a origem dele. E aí, a segunda-feira, nossa filha, a Alice, ela queria saber a origem, né, de cada nome, o significado de cada nome. A minha esposa pesquisou, né? E aí, quando chegou a minha vez, ela viu que o William, ele tinha o sentido de will, de vontade, e a helm, aquele elmo de capacete de batalha. E a ideia do nome é comunicar uma vontade de lutar, né? Aí eu olhei para minha esposa e falei assim: eu nunca tive essa vontade de lutar. Nunca tive essa vontade de proteger ninguém. Na verdade, a criação que eu tive foi para me criar, nas palavras do nosso querido irmão Dário, né, para ser um covarde, né? Eu não tenho esse ímpeto de luta, né? E mesmo assim eu me encontro diariamente lutando, porque a graça de Deus nos move e nos capacita a lutar a batalha que nos está proposta. Davi, ele está numa situação parecida, porque Davi significa o amado, né? Em hebraico ele é aquele que é amado, que é muito querido. E nesse momento aqui de Samuel, segundo Samuel 15, ele não é amado por ninguém quase, né? Então ele não é amado pelo seu filho. Deus está disciplinando ele aqui, ainda que o amor de Deus não tenha se retirado dele. E todo Israel não está mais amando Davi. Só um punhado de gente ali que está com ele. E esse punhado de gente, a maioria não é israelita. Nós vamos ver daqui a pouco no texto. Então Davi está nesse período de disciplina dura da parte de Deus por conta de todos os seus pecados anteriores. O rei, segundo o coração de Deus, que está aí enlamaçado pelo seu pecado, ele precisa de disciplina, ele precisa passar por toda essa tragédia, todo esse desconforto, esse sofrimento, essa perseguição aqui do seu próprio querido filho, que o pastor Tiago lembrou na semana passada, que Davi tinha saudade de Absalão, mesmo Absalão tendo cometido o fratricídio de matar o seu irmão Aminon aqui. Então esse capítulo, ele vai mostrar então a reviravolta do coração do povo de Deus para seguir Absalão, e como é que Davi então ele vai lidar com isso. Davi, ele meio que ele volta naquela época de 1 Samuel, onde ele era perseguido por Saul, e ali perseguido por Saul, nós vimos o coração de um homem que é transformado pela graça de Deus. Nós vimos um homem que não se vingava, que protegia, que amava o povo de Deus, que estava preocupado com a glória de Deus, não aquele homem no seu palácio que estava olhando indevidamente para uma mulher se banhar. Então Davi, ele tem esse retrocesso. Então, para ele conseguir avançar, para ele conseguir crescer, para ele conseguir se arrepender de fato do seu pecado aqui, ele vai voltar a muitas coisas que ele já passou, só que agora não com Saul, mas com o seu filho Absalão, este homem imponente que reivindicou o reino para ele. Nesta manhã, então, irmãos e irmãs, nós vamos ver 3 coisas sobre esse reino de Deus que é expresso aqui em 2 Samuel 15. Primeiramente, o verso 1 até o verso 12, nós temos uma falsificação do reino de Deus. O verso 1 ao 12, nós temos Absalão angariando para si e tomando de forma abusiva o reino para ele. Isso é uma falsificação do reino de Deus. Davi, mesmo com os seus pecados, não houve uma palavra de Deus dizendo: olha, Davi vai ser destituído igual eu fiz com Saul, e agora eu vou estabelecer no meu santo monte, no palácio, Absalão como rei. Não houve, Deus não falou sobre isso. A vontade de Deus não é que Absalão se torne rei, e Absalão, ele vai então usurpar esse trono. Ele vai fazer de tudo humanamente possível, todas as estratégias para conseguir então falsificar
o seu entronamento, a sua entronização como rei. E nós não estamos falando de qualquer tribo do mundo antigo, nós estamos falando do reino de Deus antes de Cristo aqui na terra. Então o texto começa assim, vamos fazer o sanduíche do texto aqui. O verso 15, capítulo 15, verso 1, nós temos que Absalão, ele adquire para si um carro e cavalos. Irmãos e irmãs, ninguém tinha carro no sentido de carruagem e cavalos. Era uma coisa muito cara, era uma coisa muito custosa. Quem tinha uma coisa dessa era somente os reis e os reis pagãos. Porque Deus diz lá em Deuteronômio 17 que o rei de Israel, ele não pode ter muitos carros e muitos cavaleiros e muitos cavalos ali. Era para ele ser humilde e confiar no livramento do poder de Deus. E aqui Absalão, ele adquire um carro, vários cavalos e 50 homens para começar ali o seu motim. Quando Absalão faz isso, ele está se portando como Saul, ou seja, ele está se portando como um rei pagão, ele está se portando como um rei das nações, que para reinar precisa mostrar poder, precisa vindicar a autoridade através de demonstração de poder, de aquisições e de poder bélico aqui. E em contraparte, lá no verso 12, se ele começa com 50 homens, no verso 12 diz assim: enquanto Absalão oferecia o seu sacrifício, também mandou trazer Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, da cidade de Siló. E desse modo a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais a parcela do povo que apoiava Absalão. Então o intuito de Absalão aqui, começar com esses 50 homens, era aumentar a sua aprovação, era aumentar os seus seguidores. Ele estava falando de tudo, toda a estratégia possível aqui, para que todo o povo de Deus o siga, e ele está fazendo de forma carnal, pecaminosa, humana aqui. O verso 2 diz assim: e Absalão se levantava cedo e parava na entrada da porta, e sempre que alguém tinha uma causa para o rei julgar, Absalão chamava e dizia: de que cidade tu és? Mostrando aqui interesse da pessoa, né? De onde você é. E a pessoa dizia: estou servo lá de tal tribo de Israel. Absalão dizia, verso 3, olha, a tua causa é boa e reta. Então não importava se a causa era boa e reta, ele sempre falava isso, ele sempre apoiava quem quer que seja que chegava diante dele ali, né? Mas não há quem te ouça da parte do rei. Então, a liderança aqui de Israel não vai te ouvir, porque o rei não está nem aí para você. Eu estou aqui, eu quero saber teu nome, eu quero saber de onde você veio, eu estou preocupado com você, eu estou falando que a sua causa é boa e justa, mas ali no palácio, está vendo ali aquele palácio maravilhoso? O rei não está nem aí para você, né? E Absalão dizia ainda mais no verso 4, e ele suspirava, né? Quem me dera ser constituído juiz na terra, e qualquer um que tivesse uma causa ou questão, eu trouxesse a mim, e eu lhes faria justiça. E aí quando alguém ia fazer uma reverência, porque ele era o filho do rei, ele pegava na mão da pessoa e beijava a pessoa na mão, na testa, ele se humilhava, ele se colocava como igual. Não, eu não sou da realeza, no sentido de eu não me orgulho disso, eu sou igual a você, e olha, se eu tiver o seu voto nas próximas eleições, eu vou fazer um comício aqui, né, e você vai ser atendido, né? Todas as suas necessidades serão atendidas, né? A propaganda política foi inventada aqui, né? Já existia desde sempre aqui, né? Então Salomão ia enganando, ele ia conquistando o povo dessa forma. E a contraparte no verso 10 e 11 diz assim: porém Absalão enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, proclamai, Absalão reina em Hebrom. E foram com Absalão 200 homens de Jerusalém, que haviam sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele propósito. Então ele começa a bajular as pessoas ali, na entrada da cidade, né? E eu fui bajulado, o filho do rei se importa comigo, e ele está pedindo para que a gente grite alguma coisa aqui, eu não entendi direito muito bem, a Absalão vai ser proclamado rei, deve ser isso que está acontecendo lá no palácio, eu não sei direito, Davi talvez vai conceder o reino para o seu filho, Davi já está muito velho aqui, 50, 60 anos de idade, Davi mais ou menos aqui, já é um rei velho, talvez vai se proclamar o seu filho. Então eles não sabiam o que estava acontecendo aqui. Então os dois passos aqui da segunda parte desse parágrafo é Absalão conquistando o coração
do povo. Todo o povo estava encantado com aquele homem forte, bonito, né? Aquele homem imponente, filho do rei, está ali presente, está ali com eles, está ali pastoreando eles, cuidando deles, né? Indo até o encontro das necessidades de cada um deles. E no tempo oportuno, Absalão vai falar: agora que eu conquistei o coração do povo, agora que eu tenho os votos, agora que eu tenho a voz, eu vou fazer uma cilada aqui, eu vou fazer uma armadilha aqui. Todo mundo, quando ouvir a trombeta, vai ter que proclamar Absalão. Ninguém sabe de nada, não fala o que está acontecendo, não dá detalhes de nada, só fala que vai acontecer aqui um evento e o povo todo vai colocá-lo como rei tranquilamente. Ninguém sabia do motim, ninguém sabia da conspiração, ninguém sabia que ele tinha matado Amnon, seu irmão, ou talvez não soubesse, ou não desconfiava disso. Ele estava agindo por baixo dos panos aqui. E o centro desse parágrafo é o verso 7 ao 9. Diz assim: 4 anos depois, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando eu morava em Jesus, nasci, o teu servo fez seguir o seguinte voto: se o Senhor de fato me fizer voltar a Jerusalém, cultuarei o Senhor. Então o rei disse: vai em paz. Ele se levantou e foi para Hebrom. Hebrom não é um lugar neutro, não é um lugar qualquer aqui. Hebrom foi o primeiro lugar, lá no começo de 2 Samuel, que Davi foi proclamado rei. Absalão está imitando o seu pai, está seguindo os passos do seu pai. Ele sabe exatamente aonde que ele precisa ir para angariar ali a usurpação do reino do seu pai. Ele vai para Hebrom. Ele vai para aquela região ali em Jerusalém, onde seu pai foi proclamado rei. E a desculpa dele foi: eu vou cultuar ao Senhor. A linguagem dele aqui é a linguagem do Êxodo. É como se ele estivesse dizendo: Davi, lembra, Israel estava no exílio lá no Egito, escravizados no Egito, e eles foram libertados e foram trazidos aqui para o Monte Sião, para Jerusalém, para adorar a Deus. Eu estava exilado, mas agora eu fiz um voto, e Deus ouviu a minha oração. Porque eu falei: Senhor, se eu voltar para Jerusalém, eu vou cultuar o Senhor. E olha, eu estou aqui, não estou? Deus ouviu, Deus cumpriu a sua promessa para comigo, Deus cumpriu a sua palavra na minha vida, e agora eu quero fazer a coisa mais piedosa que existe: cumprir o meu voto e ir a Hebrom para adorar a Deus. E Davi, besta como sempre, não sabendo de nada como sempre, zero desconfiômetro, fala: vai em paz, assim, pode ir, vai lá cumprir o seu voto a Deus. Esse texto mostra, meus irmãos e irmãs, a falsificação total do reino de Deus de Absalão, a falsificação do culto, a falsificação da linguagem, das palavras dele aqui. E existe uma conexão com o texto anterior muito interessante. Lá em Juízes capítulo 9, o filho de Gideão, chamado Abimeleque, nós já pregamos todo o livro de Juízes aqui, né? E vocês veem Abimeleque, aquele primeiro cara que se proclama rei em Israel, que junta um grupo para si. Ele é o cara que mata os seus 70 irmãos. Todos os filhos de Deus são mortos por Abimeleque. E o texto lá de Juízes 9 fala que Abimeleque tem um discurso muito poderoso. Ele fala: olha, Gideão, meu pai, ele é juiz aqui entre vocês, agora isso vai passar para nossos filhos. E aí vocês preferem que 70 filhos de Gideão governem sobre vocês, ou que um só? Aí isso faz sentido, isso faz todo sentido, né? Então o texto lá de Juízes 9 fala que o coração de Israel se inclinou para Abimeleque. E Abimeleque então provisoriamente e formalmente proclamado rei ali entre o povo de Deus. E depois ele se torna uma besta fera, ele se torna um líder autoritário, um ditador, uma coisa abominável que ele sempre foi, né? Matou ali 70 dos seus irmãos e irmãs, assim, na menor tranquilidade, um psicopata. E aqui Absalão está fazendo exatamente igual. Ele é aquele que matou o seu irmão, e ele é aquele que, através da sua palavra, do seu discurso, está conquistando o coração do povo de Deus aqui. Irmãos e irmãs, o reino de Deus ele não é conquistado ou ampliado ou estabelecido pela palavra enganosa de homens, e nem pela bajulação de que quer que seja. Isso é muito terrível, porque nós
seres humanos caídos, nós temos essa inclinação para a voz da serpente, né? E a voz da serpente, ela vai se encontrar com Eva, e foi assim que Deus disse mesmo? Cadê Deus, né? Ele vai vir daqui a pouco, mas Deus está te proibindo de comer dessa árvore maravilhosamente bela, maravilhosamente apetitosa? Não, não é assim. Deus não está lá muito preocupado com você não, Eva. Olha, no dia, na verdade, Ele te enganou, porque no dia que você comer, você vai ser como Deus. Olha só, eu, serpente, eu quero o seu máximo, o seu maior potencial. Ali surgiu a teologia do coach, né? Eu quero que você seja uma divindade, uma deusa. Eu não quero te proibir de nada não, Eva. Se Deus seu aí, Ele está por fora, Ele não está cuidando de você. É a mesma coisa. O coração sem pecado de Eva se inclina pecaminosamente, nasce o pecado ali, e nasce o pecado no coração de Adão também. O pecado não é uma abstração, não, é a vontade da criatura responsável se voltando contra a vontade de Deus, através desse discurso, através dessa palavra enganosa, bajuladora, que só quer ganhar você, que só quer se aproveitar de você. É isso que o diabo quer. Ele quer te elogiar, te maximizar, te colocar num pedestal, dizer que você não vai passar por nada de sofrimento neste mundo, que tudo vai muito bem se você fazer X, Y e Z, e que agora você vai ter o seu potencial se você ouvir essa palavra lisonjiosa. E no final ele quer te abocanhar, te destruir e te usar pecaminosamente em trevas. É isso que Absalão está fazendo aqui, está agindo como a serpente, ele está enganando o povo. E vejam, tem muita verdade no que Absalão está falando. Ele não consegue, o diabo e os ímpios, eles não conseguem enganar com 100% de mentira, não. Às vezes é 99% de verdade, é uma vírgula, uma palavra, um tom de mentira ali para conseguir conquistar e enganar as pessoas. Né? E Absalão está falando, olha, meu pai está doido, ele está no palácio dele, ele não quer saber de nada, ele está, sei lá, depressivo, ele está com alguma coisa ali, né? E era verdade, Davi, ele não se portava como rei, ele estava realmente em trevas, espiritualmente falando, né? A gente viu na pregação passada com o Tiago, que a mulher foi ter com ele para ser usada por Deus ali, e ele fala, eu não quero, depois eu vejo seu caso, vai para casa, depois a gente resolve isso. Tiago nos lembrou disso semana passada. Então Davi realmente estava nesse estado reprovável, estava nesse estado de ser repreendido, mas repreendido e não trocado por Absalão aqui. E ele diz, olha, eu estou julgando, de fato Absalão está lá julgando o caso deles. De fato Absalão estava presente ali. E poderia até ser verdade que ele traria mais benefício para o povo, no sentido prático e existencial, do que Davi neste momento na vida dele. Qual que é o grande problema? O grande problema é o eu da frase de Absalão, né? Ele diz assim, quem me dera eu não fosse constituído juiz, eu iria julgar as causas, eu iria trazer justiça sobre o povo, sobre a sua vida. O problema dele aqui é o ego, ele quer se aparecer, ele quer fama, glória, poder, ele quer que o nome de Absalão seja exaltado. Não há menção a Deus aqui em Absalão, há menção à moral, há menção à justiça, há menção à sociedade melhorar com a liderança dele aqui, mas não há menção a Deus. Deus não aparece na boca de Absalão aqui. A única coisa que aparece é o próprio Absalão. Eu. E o reino de Deus, ele não pode suportar egolatria ou egoísmo ou autocentramento no homem. Todo e qualquer líder de qualquer igreja que tem esse mínimo resquício ou de uma forma bem gritante e pujante, essa idolatria do eu, esse querer se aparecer, está agindo como a serpente, está se tornando ou já é
um ditador, alguém que está usando a igreja para o benefício próprio. Ele finge se importar para ter mais benefício. Ele vai lá na casa do visitante e faz assim uma coisa maravilhosa para que aquele visitante fique na igreja, para ele aumentar o salário dele. Ele está presente, ele está no meio do povo, ele está ali falando palavras boas, ele está ali se importando com a justiça no meio do povo, julgando a causa do povo. Mas no final, em algum momento fica transparente, porque não dá para esconder isso, que é uma pessoa ególatra, que ela está adorando e idolatrando a si mesmo. Ela está olhando para a igreja e vê um espelho de si mesmo, e cada vez que ele ajuda alguém, ele se exalta, por mais que seja na voz do interior do coração dele. Isso vai sair e transbordar em algum momento essa sujeira toda aí. Então, irmãos e irmãs, esse primeiro parágrafo é uma falsificação do reino de Deus, e todas as igrejas estão sujeitas a essa falsificação humana, egoísta e idólatra do reino de Deus. Uma aplicação prática aqui, talvez algumas aplicações práticas desse parágrafo. Primeiramente, cuidado. A gente tem que ter cuidado com uma espiritualidade que usa Deus como uma cobertura para a ambição. É o centro do texto aqui, o verso 7 ao 9. O centro desse parágrafo. Ele está usando toda uma linguagem. Agora sim aparece Deus, depois de ele enganar o povo todinho. Agora diante do rei, ele vai falar de Deus. Eu vou cumprir meus votos ao Senhor. Nessa linguagem teológica, nessa teologia de Absalão aqui, ele está usando Deus como um trampolim para a sua ambição. Ele sabe que ele está mentindo. Ele sabe que ele não está indo lá em Hebron para adorar a Deus, mas para subjugar o reino de Deus aos seus pés. E nós fazemos isso. Nós somos tentados a usar o nome de Deus para os nossos fins sórdidos e pecaminosos. Eu vou para a igreja porque eu vou ser mais moral, e isso vou ter todo o meu potencial aqui revelado. Eu vou para a igreja, eu vou dar uma oferta porque eu sei que lá na frente Deus vai me dar de volta, me recompensar de volta. Eu vou ajudar aquela pessoa porque eu vou ter a confiança daquela pessoa, meio que vai ficar implícito que ela está me devendo algum favor. Eu vou para a igreja para não encarar o problema aqui no meu casamento. E qualquer das milhões de desculpas que a gente pode dar para qualquer pecado. Segunda aplicação é cuidado com líderes que roubam os nossos corações. Se a gente olhasse para o apóstolo Paulo, por exemplo, não tinha nada nele que o seu coração ia se inclinar para. Se havia um homem feio, a tradição diz que ele era pequeno, todo surrado, o homem talvez que andava torto, porque passou 5 vezes por uma quarentena de chicotada romana, passou por naufrágio, todo estrupiado, né? Ele se portava de uma forma fraca. Ele disse para os coríntios: olha, eu estive diante de vocês em fraqueza, temor e grande temor. Ele era igual a Jesus crucificado, não havia nenhuma beleza nele. Não tinha nada desejável no apóstolo Paulo. Ao contrário, tinha falsos mestres que entravam em Corinto, e por isso que escreveu 2 Coríntios, que eles se chamavam de super apóstolos. Eram os caras que falavam muito bem, que tinham dinheiro e que tinham dons extraordinários, curavam, expulsavam demônios, faziam tudo quanto é milagre na igreja. E eles diziam à igreja de Corinto: esse cara aí que é o fundador da igreja de vocês, ele não vale muita coisa não. Acho que é melhor vocês não ouvirem o que ele está falando, sigam a gente. Olha, nós temos poder, nós temos influência, nós temos um título verdadeiro de apóstolo. E Paulo diz: olha, as minhas credenciais são exatamente aquilo que vocês estão jogando fora. As minhas credenciais são as marcas que eu tenho por causa de Cristo no meu corpo. É a preocupação e a oração pelas igrejas. É eu ser considerado lixo e expurgo deste mundo, para que vocês sejam edificados na palavra de Deus. Irmãos, cuidado com líderes que roubam os corações.
Uma vez alguém chegou para mim e disse: olha, eu vou mudar de igreja porque tem um pastor na outra igreja que ele já foi na minha casa 5 vezes em 2 semanas. E ele faz isso. Eu preciso disso. Eu preciso que alguém vá na minha casa dia sim, dia não. E você não faz isso. Eu falei assim: esse pastor está errado, porque se ele faz isso com você e com os outros, que tempo que ele está orando isso na palavra de Deus? Não existe isso. Não existe esse pegar no colo todo dia a todo mundo. Ele falou: não, eu não quero saber. Aí vai lá e descobre que isso é uma fantasia que a pessoa faz na cabeça dela. É claro que toda a liderança precisa melhorar, e melhorar muito, mas sempre existem pessoas em todas as igrejas, todas, que vão se levantar e vão querer roubar os nossos corações. Nós precisamos nos blindar com a verdade do Evangelho contra isso. Terceiro de aplicação desse parágrafo, meus irmãos e irmãs: tomem cuidado com ressentimentos não tratados. Tudo que Absalão está fazendo aqui é fruto de ressentimento. É fruto de ressentimento do seu pai Davi não ter feito nada sobre Tamar. É fruto do seu pai Davi estar completamente omisso em muita coisa, que está ressentido, né? Ele está aqui planejando vingança. Ele já matou Amnon. Agora o próximo passo da vingança dele é o seu pai Davi. E ele não está tratando esse seu pecado. Então, quando a gente vai gerando esse remorso, essa raiz de amargura, nós vamos nos consumindo com isso até a nossa destruição. Hebreus capítulo 12 fala: não ache-se entre vós nenhuma raiz de amargura, meus irmãos e irmãs, como houve com Esaú, que ficou amargurado e depois não conseguiu buscar arrependimento genuíno. Então esse parágrafo ele é rico em nos mostrar o que um homem pode fazer para falsificar o reino de Deus. Em segundo lugar, agora o texto se volta para Davi. O verso 13 até o verso 29, nós temos as reações de Davi aqui. E as reações dele, ele começa a voltar àquele rei, segundo o coração de Deus, que ele era antes de pecar com Betseba nos capítulos anteriores. O verso 13 ao 15, o mensageiro vai até Davi e fala: o coração de Israel está com Absalão. Davi, ele toma todos os homens consigo em Jerusalém, ele fala para eles fugirem depressa, e no final do verso 14, ele fala o motivo da fuga dele. O motivo da fuga de Davi é para que o povo não fosse massacrado. Verso 15: então os servos do rei disseram: os teus servos estão em prontidão para tudo quanto o rei nosso Senhor determinar. Então o motivo de Davi fugir, dele entrar nesse desconforto todo e dele se auto-exilar, é para proteger o povo. Ele volta àquele homem que estava preocupado em proteger o povo de Deus. Ele não quer bater de frente com Absalão, não por medo, não. Davi era o homem mais corajoso de Israel. Ele não queria que através desse embate o povo fosse massacrado, porque Absalão com certeza pisotearia todo mundo que passasse na frente dele. Então ele diz: olha, eu não quero que o povo seja pisoteado. E aqui, nessa atitude de auto-sacrifício, ele nos lembra Cristo Jesus. Ele nos lembra aquele que foi exilado para salvar-nos dos nossos pecados. E não somente isso, o texto começa assim no verso 3 ao 15, ele termina esse parágrafo da seguinte forma, verso 25 ao 29. Então o rei de Sadoc: leva a arca de Deus de volta à cidade, pois se o Senhor se agradar de mim, ele me trará de volta e deixará ver a arca da sua habitação. E olha o que diz no verso 26: mas se ele disser: não tenho prazer em ti, eu estou aqui, e olha a frase que ele fala: eu estou aqui para que me faça o que bem lhe parecer. Essa é a reversão do pecado de Davi aqui. Esse é o arrependimento dele aqui. Porque quando ele ia pecar com Betseba, ele se coloca como Adão. Ele olha aquela mulher e fala: ela é, qual é a palavra? Tove, em hebraico. Ela é bonita, ela é boa, ela é bela. E ele julga o bem e o mal conforme ele mesmo. Ele fala: eu quero aquilo e eu vou ter aquilo.
e eu estou falando que aquilo é bom para mim, e aquilo era contrário à palavra de Deus. Essa é a essência do pecado que nós estamos vendo aqui em toda a Bíblia, né? E a reversão disso é ele colocar o bem agora como um requisito, uma coisa que somente Deus faz, uma prerrogativa divina. Ele fala: eu vou me submeter ao que bem parecer aos olhos de Deus. Então, Deus sabe o que é certo e errado. É Deus que pode julgar o certo e errado, eu não sei. Porque quando eu fui tentar, olha a desgraça toda que eu causei na minha vida, na minha família e no povo de Deus. Davi, ele se arrepende de fato, ele fala: Deus, eu me submeto à tua vontade. O que bem me parecer, eu aceito. Aqui nós temos um rei que se entregou completamente à vontade de Deus. Nós temos um rei que se exila e se sacrifica aqui em seu exílio para o bem do povo e se submete à vontade perfeita de Deus, quer isso faça mal para ele, quer não. Se vai fazer bem ou mal para ele, agora Davi não está mais nem aí para isso. O que ele quer agora é: eu me submeto ao que parecer bem aos olhos de Deus. E aqui ele está sinalizando para nós Cristo Jesus, que ao se submeter à vontade de Deus, e lá no Getsemane, na sua vontade humana de não ser afastado do Pai, de não experimentar a ira daquele que ele só experimenta prazer e alegria eternamente, ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a segunda parte do texto aqui, versos 16 ao 18, capítulo 15, nós temos o verbo do êxodo por excelência, que é o verbo sair. Né? O verso 16 fala assim: então o rei saiu. Olha o texto repetindo, verso 17: o rei saiu com todo o povo e pararam na última casa. Ele sai, ele se exila. E aqui o texto ele faz uma ironia que a gente não percebe numa leitura rápida. Por quê? Absalão está dizendo: eu sou o verdadeiro rei de Israel. Só que o verdadeiro rei é Davi ainda. Davi é o verdadeiro Israel aqui. Ele está funcionando como o verdadeiro representante do povo de Deus. E mesmo que a capital, Jerusalém, for tomada, o povo de Deus está em Davi e não com Absalão. Mesmo que todo Israel siga Absalão, é Davi que está representando o povo de Deus aqui. E o que Davi faz como representante? De novo, ele revive a história de Israel. Porque Jerusalém, que vai ser tomada por Absalão, vai deixar de ser a capital de Deus. Vai deixar de ser o local da presença de Deus, vai virar o quê? Vai virar o Egito. Se Absalão for entronizado, Jerusalém vira o Egito, igual era na época de Saul. O que Davi faz? Ele sai, ele se exila. E quando ele é exilado, ele está mostrando que o povo de Deus está com ele, é o verdadeiro Israel. E aquele povo que está seguindo Absalão está em reprovação diante de Deus. E ele sai, ele vai para onde, meus irmãos e irmãs? No verso 23 fala que ele vai para o deserto. Vamos ver o verso 23, que ele é muito importante, que é a contraparte dessa. O verso 16 ao 18 é a segunda parte do segundo parágrafo, e a contraparte é o verso 23 ao 24. Depois eu mando no grupo de e-mails lá nosso essa estrutura aqui. Verso 23: enquanto as tropas passavam, todo o povo da terra chorava bem alto. E olha a frase: o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o exército caminhou em direção ao deserto. Essa frase, esse verbo atravessar, é o mesmo verbo do Êxodo. Israel sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho. Aqui Davi sai de Jerusalém e atravessa esse ribeiro de Cedron aqui e vai para o deserto. É onde ele foi quando escapou de Saul. Ele está revivendo e representando a história do povo de Deus aqui. Esse é o Evangelho, meus irmãos e irmãs. O rei que se autoexila fora de Jerusalém
por amor ao povo, para salvar o povo, ele vai para o deserto. Cristo Jesus, fora das portas de Jerusalém, no monte do Gólgota, no monte da caveira, ele leva os nossos pecados. E ele se sacrifica de fato pelo povo de Deus. O que se é exigido de nós? Esse texto vai nos ensinar sobre discipulado bem no meio desse parágrafo. O verso 19 ao 20, Davi ele vai falar com Itai. Itai era um pagão que foi recentemente se uniu a Davi. E Davi fala assim: olha, Itai, olha, não tem sentido você vir comigo, porque o novo rei vai ser Absalão e você vai só se estrupiar comigo, você só vai se lascar comigo, não tem nada bom aqui para você. Então eu não tenho nenhum ressentimento, nada pessoal, mas olha, eu te aconselho que você vá seguir Absalão e viva a sua vida lá. Não tem por que você sacrificar comigo. O centro desse texto é o verso 21. Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor, e vive o rei do Senhor, para onde quer que o rei vá, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí irá também o teu servo. Olha a palavra de um pagão que recentemente conheceu Davi, que muito poucos dias atrás se uniu a Davi. Quando Davi fala assim: ontem você estava comigo, é uma hipérbole, mas é uma expressão de pouco tempo com Davi. E ele usa a mesma frase que Ruth, diante da sua sogra, eu não vou voltar para Moabe. Eu não vou voltar para minha família em Moabe. Eu não sou mais uma moabita. Tão certo como vive o Senhor, Noemi, eu vou seguir a você e eu vou servir o seu Deus. E aqui de novo nós temos um pagão incorporado no povo de Deus. E ele nos ensina o coração do discipulado cristão. Ele vai seguir Davi para o exílio, para o deserto deste mundo, mesmo custando a vida dele. Ele não está nem aí para a vida dele. Ele abandonou a vida dele. A vida dele agora é seguir Davi. O reino está com Davi. Davi é aquele que se submete à vontade de Deus agora. E Itai, ele mostra-nos o que é ser um verdadeiro seguidor do rei de Israel. É isso que Jesus nos chama a fazer. Jesus é aquele que morreu por nós, aquele que Davi tipifica como se esvaziando de si mesmo, não tendo um interesse próprio, mas ele morre por nós, na cruz sangrenta e violenta, debaixo da ira e da maldição de Deus, como a gente ouve todo domingo aqui em nossa igreja. Porque esse é o preço do nosso pecado. O pecado que a gente ama, que a gente se deleita, que a gente se esbalda, custou a morte do Filho de Deus. E nada, e nenhuma outra coisa poderia pagar a mancha encardida e intransponível do nosso pecado. A salvação é de graça. A gente não faz nada para ser salvo. Cristo fez tudo. Mas quando Ele faz tudo para nós, por nós e em nosso lugar, Ele exige tudo de nós. Ele não faz como Davi, fica com dozinha de Itai, né? O pastor Fernando leu João 6, o pessoal abandonando Jesus, e Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês podem ir também. Vocês querem ir com os demais? Podem ir também. Ele aumenta o comprometimento deles. Ele quer que Pedro saiba o que está no coração, e Pedro fala: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só que esse mesmo Pedro, ele não estava entendendo o que é um discipulado, porque em Marcos 8 e Mateus 16, Jesus ele começa a falar que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto, sepultado e vai ressuscitar ao terceiro dia. Pedro fala assim: Senhor, não permitas tal coisa acontecer com o Senhor. Aí Jesus ele olha no olho de Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás, porque você não está preocupado com as coisas de Deus, mas com as coisas dos homens. É igual a Absalão. Absalão está preocupado com o reino dos homens, e o reino dos homens ele é glamuroso, ele não é morte. E Jesus fala, logo depois de repreender Pedro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, tomar a cruz não é uma coisa romântica.
não é uma coisa bonita, não é uma coisa glamurosa. Quando Jesus fala isso, é um escândalo. No mundo do primeiro século, a cruz era um tabu, era a coisa mais terrível de se imaginar e de se ver. Não tinha nada pior do que a morte de cruz, não tinha nada mais vergonhoso do que a morte de cruz. Você ser um condenado, publicamente o pessoal te vendo, todo arrebentado pela tortura romana, carregando um madeiro nas suas costas, e você vai colocar esse madeiro no lugar, você vai ser levantado e você vai ficar ali até o seu corpo ceder e você morrer asfixiado, enquanto está todo mundo, os soldados ali zombando de você. Isso é a morte de cruz. É muito pior do que a pena capital em alguns lugares do mundo hoje, onde você toma uma injeção letal escondido, o mundo só vai ficar sabendo depois que o criminoso morreu. É o pior tipo de tortura. Deuteronômio fala: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Maldito, é uma coisa horrível, é uma invenção dos homens, dos pagãos, uma tortura da pior espécie. E Jesus fala: é isso que eu tenho para você. O que mais? É isso: a cruz e uma vida eterna depois dela. Antes não. Se você quiser seguir o filho de Davi, é isso que tem: uma cruz, uma vergonha, um sofrimento atrás do outro. E enquanto o seu corpo é estraçalhado pelos efeitos da queda e por perseguição, ele vai renovando a sua alma. Mas isso não é uma coisa bonita, não é glamuroso. Lutero, ele vai dizer que existia naquela época, até hoje existe, a tal da teologia da glória. A teologia da glória, ela é o oposto da teologia da cruz. E a teologia da glória é o que todo mundo aqui, inclusive eu, nós queremos, pecaminosamente falando. O nosso intuito, nosso primeiro impulso nunca é a cruz, é sempre a glória, é sempre uma coisa bonita, glamurosa, bem feita, uma coisa aprazível, não a maldita cruz. Ninguém aqui quer a cruz, mas a graça de Deus nos mata, nos quebra, e aí a gente fala como Itai: tão certo como vive o Senhor, quer para a morte ou para a vida, eu vou seguir no reino. Você acaba, você chega ao fim da sua existência, você não se importa mais com a sua vida. A coisa mais importante, infinitamente mais importante que a sua vida, é você seguir o Rei de Israel, Jesus Cristo nosso Senhor. Isso é o discipulado cristão. Então, vejam, se você está aqui nessa manhã, e Deus te trouxe aqui esta manhã para acabar com esse castelinho de cristal que você inventou, para tirar o véu que você inventou dessa ficção de uma vida boa, de uma vida agradável. Você está ouvindo aqui que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé cristã é morte, cruz e sofrimento, e que a coroa da glória vem depois do seu último suspiro, e que a sua vida vai ser caracterizada por uma luta cotidiana. E a palavra grega para luta no Novo Testamento é agonia. Você vai agonizar, é o sentimento mais profundo de desconforto. E você veio aqui esta manhã, Deus te trouxe para você ouvir isso, e para você tomar uma decisão de seguir a Cristo de fato, e parar de brincar de ser crente, e parar de se iludir com a voz da serpente que você ouve lá nas suas redes sociais, no seu trabalho, ou na sua cabeça antes de dormir. Chega. Se você não quiser seguir a Cristo, não tem problema. Cristo não vai sentir falta, a igreja não vai sentir falta, ninguém precisa de você para nada. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Simplesmente vá, mas pare de se identificar com Cristo e fingir que você está aqui. Eu sou esse Itai aqui, olha como eu sou, olha como eu desejo lutar. Não, é a graça de Deus que faz isso na nossa vida. Abandone a Cristo
Abandone, pare de fingir ser crente, ou abandone essa falsa profissão de fé sua, abandone você não sabe, né? Igual lá Elias, vocês estão titubeando entre dois pensamentos. Ora vocês sabem, acham que Baal, que Mamon, que o dinheiro, que o sexo é Deus. Ora vocês acham que o Senhor é Deus. Escolham logo. Se vocês acham que Baal é Deus, vai lá atrás de Baal. Mas se o Senhor é Deus, hajam de acordo com essa profissão de fé. E Tai nos ensina o verdadeiro discipulado em nossas vidas. Já deu tempo do sermão, misericórdia. Mas começou agora. Último ponto, resumidamente. O verso 30, na verdade, até o final, nós temos um vislumbre de que o reino de Deus, ele avança através de meios secretos, no sentido de meios não glamurosos, meios que não são vistos. Eles avança através da oração de Davi, através da amizade que Davi tem com o seu amigo aqui, Uzai, verso 32. E Uzai, ele vai espionar Absalão para Davi e frustrar o plano de Aitofel. Aitofel era amigo de Davi, era o conselheiro de Davi, e agora virou a casaca, traiu Davi e virou o conselheiro de Absalão. E o ponto todo aqui, quando Davi fica sabendo de Aitofel, no verso 31, Davi ele ora e diz: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. E quando Davi chegou ao topo do monte onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. O ponto aqui é que tanto Davi estava com a cabeça coberta de terra, ele estava em luto, era uma procissão de morte, e o seu amigo Uzai aqui também estava na mesma sintonia que Davi. Quando Davi ora no monte que se costumava buscar a Deus, Deus já responde com uma pessoa, o seu amigo Uzai, e já dá uma estratégia, uma ação para Davi executar contra Absalão, para Absalão não ficar ali no reino, como rei do povo de Deus. E o reino de Deus ele avança através dessa oração de Davi. Mas olha que interessante o verso 30. A gente escapa disso, que a gente não lembra das informações bíblicas. Mas o verso 30 diz assim: Davi subiu chorando pela encosta do Monte das Oliveiras. E ele tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Então, no verso 23, ele atravessa o ribeiro de Cedron. Reparem, ele atravessa o ribeiro de Cedron, vai para o Monte das Oliveiras e recebe a notícia que o seu amigo Aitofel o traiu. Abram bem rapidamente em João, capítulo 18. Deixem marcado aí em 2 Samuel 15. Abram em João, capítulo 18. Logo após Jesus ter orado pelos seus discípulos no capítulo 17, capítulo 18 ele vai caminhar para ser crucificado e começa o texto assim, João 18:1. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para onde, meus irmãos e irmãs? Para o outro lado do ribeiro de Cedron. Então ele atravessa o ribeiro de Cedron, ele vai para o jardim ali no Monte das Oliveiras e depois Judas o trai. Judas o trai, igual a Aitofel. E lá no capítulo 17, 18, Aitofel, quando ele percebe a burrada que ele faz ao trair Davi, o que Aitofel faz? Ele se enforca. Davi está prefigurando toda a narrativa do Evangelho aqui. Ele atravessa o rio Cedron, vai para o Monte das Oliveiras, recebe a notícia da traição do seu amigo Aitofel e ora para Deus, e Deus dá um amigo, Uzai, para avançar o reino de Davi. Jesus ora pelos seus discípulos, atravessa o mesmo rio. Jesus sabia disso, ele sabia que estava imitando Davi aqui. Ele atravessa o rio Cedron, vai até o Monte das Oliveiras, vai até um jardim que ele costumava orar, e ele ora para Deus, o mesmo monte que ele costumava orar, igual Davi aqui no monte que se buscava a Deus. E diz: Senhor,
não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que a tua vontade prevaleça. Cadê o Zai? Pedro, Tiago e João dormindo por 3 vezes. Pedro depois se desespera, todos abandonam ele ali, e no Monte do Calvário ele está abandonado. Não há estratégia, não há amigo, não há nada além dele mesmo, e ele sozinho conquista para nós uma salvação eterna. Uma salvação eterna. E ele demanda de nós: creiam que o que ele fez é suficiente, e gastem sua vida em seguir o Filho de Deus. 3 aplicações bem rápidas, só vou anunciar a frase para nós terminarmos. Primeiro, examine o seu coração nesta manhã com esse texto. Se você tem buscado servir o reino de Deus, ou apenas roubar os corações das pessoas, ou apenas usar as pessoas para os seus fins. Examine o seu coração, se você não está como Absalão, cheio de ressentimento, cheio de amargura, cheio de não arrependimento, cheio de pecado, e você está apenas numa aparência de bajulação aqui na igreja. Você está consumindo-se a si mesmo. Abandone, mate esse Absalão na sua vida e corra para Cristo Jesus. Segunda aplicação prática: submeta-se às crises que Deus tem para você, que é o que Davi fez. Esse é o grande ponto que a gente sabe que Davi está sendo restaurado. Ele fala: eu estou aqui, e o que Deus quiser fazer de mim, Ele vai fazer. Se Ele quiser que a pessoa seja rei, não tem problema. Se Ele quiser me matar aqui no deserto, não tem problema. E vejam, Deus tem muitas crises preparadas para a sua vida, além dessa que está passando agora. Aí você olha para essa crise absurda que está passando agora, que parece uma tempestade intransponível, você não vê luz, o raio do sol não brilha. Aí você tem 2 opções. Você vai se colocar como Adão, como Davi que pecou, e vai dizer: isso aqui é mal, eu não quero isso, não aceito isso. Ou você faz como alguém que é restaurado igual Davi: Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Eu não vou arredar o pé daqui. Eu vou ficar aos pés de Cristo, ainda que o mundo caia na minha cabeça. Submeta-se, e Deus vai te dar muitas e muitas crises, muitas enfermidades, muitas noites sem dormir, muito sofrimento, muita preocupação. E essa é a nossa glória, essa é a nossa alegria. Paulo vai dizer: eu me alegro no meio das tribulações, porque elas produzem perseverança, e eu sei que o amor de Deus está derramado no meu coração. Terceiro lugar, ore e haja. Davi, ele orou e agiu. Não adianta você ficar orando e não tomar nenhuma atitude. Você ora: Deus, me liberta desse meu pecado, e você fica aí sem fazer nada. Não vai adiantar orar. Você ora e age. O Senhor, me liberta desse pecado, e você tomar uma atitude violenta contra o seu pecado. E qualquer outra situação que você está debaixo da vontade de Deus, ore e tenha a sabedoria de planejar a vontade de Deus para a sua vida, como você vai cumpri-la da melhor forma, como Davi nos instrui aqui. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar? Tem uma oração silenciosa breve, eu já vou orar encerrando o sermão, e a gente vai responder com um último louvor. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós venhamos a contemplar o Filho de Davi, crucificado e ressurreto, nossa única esperança, nosso supremo tesouro, nossa maior alegria, aquele que nós entregamos nossa vida, não por nós mesmos, é a sua graça que nos arrasta até Cristo, no poder do seu Espírito, para que possamos viver para aquele que viveu e morreu por nós, e ressuscitou para a nossa justificação. E nós te bendizemos, e que o Senhor nos chame a esse discipulado radical, de abandonarmos-nos aos pés de Cristo, e nos encontrar a nossa vida escondida somente nele. E que o Senhor avance o seu reino em nossas vidas, em nossas famílias, nessa cidade,
através da oração do seu povo, que é fundamentada na oração de Cristo, que está fazendo nesse momento à sua destra. E que o Senhor nos dê sabedoria para nos submetermos ao que os seus olhos sabem que é bom para nós. E esse bom é sempre Cristo Jesus sendo formado em nós, mesmo que isso nos custe todas as coisas. Te bendizemos e que a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.